Você sente que sua vida está um fracasso? Você olha na sua vida, parece que nada dá certo, tá tudo errado, tá tudo fora do lugar? Eu me senti assim por muitos anos, inclusive eu tenho um vídeo onde eu falo exatamente isso. Eu me sentia um fracasso, não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha nada. Só que esse momento é um momento provisório na nossa vida, esse momento não é um momento para sempre, que eu vou ser sempre assim, eu vou ser sempre um fracasso. Às vezes a sua vida tá uma M mesmo, mas tem como resolver. Se eu quisesse transformar a minha vida em 180 dias ou 6 meses, o que eu faria? E é essas dicas que eu vou passar para você, porque foi exatamente o que eu fiz para transformar minha vida. E a primeira área que eu acredito que mais me afetou quando eu estava nessa situação foi o meu corpo. Não sei bem se é a primeira área, né? A primeira parte da minha vida. Quando você tem um corpo que você cuida e você tem prazer de estar nesse corpo, você se sente muito mais confiante para resolver todas as outras áreas da sua vida. Então a primeira coisa que estava me incomodando muito era o meu corpo. Eu estava obeso, estava acima do peso e isso estava me incomodando muito. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a cuidar do meu corpo. E cuidar do corpo significa cuidar da saúde, comer melhor, praticar atividades físicas, tomar água corretamente, reduzir bebida alcoólica, reduzir açúcar. Para mim foi essencial reduzir o açúcar de tudo que eu ingeria, principalmente do café. Não é uma coisa simples, tá? É uma coisa que realmente exige esforço, mas a partir do momento que eu me senti bonita dentro do meu corpo, eu estava preparada para qualquer outra área da minha vida. Então a primeira coisa que eu resolveria seria o meu corpo. Em 6 meses dá pra você mudar muita coisa no seu corpo. Então, se você começar hoje, você vai ter um Réveillon final do ano incrível, porque você vai estar na sua melhor fase. Então, essa seria a primeira parte que eu cuidaria para transformar a minha vida. E a segunda área que eu realmente me preocuparia em mudar nesses 180 dias seria a minha área financeira. Sem dinheiro nós não conseguimos fazer nada, a gente fica frustrado, a gente sofre, qualquer coisinha que acontece se torna uma coisa muito mais pesada, mais crítica, mais grave. Por quê? Porque as nossas finanças estão todas erradas, então a gente precisa consertar. E como eu consertaria? Primeiro, eu ia anotar tudo o que eu recebo, todo o dinheiro que entra na minha conta eu iria anotar. Segundo, eu iria anotar todas as minhas despesas e outros gastos, né? Se tenho, eu pago aluguel, pago luz, pago água, pago telefone, internet, outros gastos, café, um bolinho que a amiga faz, revistinha, roupa, shopicha, e anotar tudo para você ter no papel. E somando tudo, você ia ver a diferença entre o valor que você recebe e o valor que você gasta. Aí você já ia ver se tem uma discrepância. Depois, o que eu faria? Iria enxugar os gastos, claro, tirar tudo ali que eu posso economizar. Olha, eu posso cancelar o Netflix por um tempo, vou cancelar. Posso deixar de comprar doce ou uma roupa da Shein ou alguma coisa assim? Vou deixar. Posso cancelar alguma outra coisa? Faria tudo isso por um tempo. Se você já começar nesse primeiro mês fazendo essas coisas, fala, ó, mês 1, eu anotei todos os custos, todos os gastos, todas as despesas. Mês 2, eu comecei a realmente economizar com coisas desnecessárias, coisas que eu posso segurar um pouco mais. Não é tão simples quanto parece, mas do segundo até o 6º mês você vai começar a virar esse quadro, tipo de dever mais do que recebe para sobrar um pouco além do que você ganha. Se você não tem como aumentar a sua renda, você não vai receber mais, mas você vai começar a gastar menos do que você recebe. Então vai ter essa virada. Desde quando eu comecei, nunca parei de estudar sobre finanças, por isso que hoje eu estou numa situação melhor, mas nunca deixei de estudar sobre finanças, sobre aumentar minhas rendas, como diminuir os gastos, o que eu poderia reduzir gastos. Então você precisa estudar sobre finanças, tá? Então desses 6 meses, final do ano, você vai estar com uma maturidade financeira muito melhor do que agora. Terceiro, não menos importante, mentalidade. Nossa mentalidade é tudo. Se a gente não trabalha isso, a gente começa a ficar suscetível a qualquer coisa, né? Uma pessoa que vem e chega, fala alguma coisa assim que te deixa chateada, você fica para baixo.
uma situação difícil, você vai ficar para baixo, você vai sofrer muito. Às vezes você mesmo vai duvidar do seu potencial. Então, se durante 6 meses você começar a estudar sobre mentalidade, como enfrentar os desafios, como se tornar uma pessoa mais forte, tipo, no sentido de suportar as adversidades, aprender a vencer as adversidades, aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com situações, esses 6 meses você vai se tornar uma pessoa muito melhor nessa questão também. Talvez eu não tenha me aprofundado muito, mas a nossa vida acontece exatamente o que a gente acredita. Então, muitas das vezes a gente tem crenças tão limitantes que fazem a gente ter a vida que os nossos pais tiveram, a vida que os nossos avós que não foram boas, sabe? Sei que tem gente que tem pais que tiveram uma vida melhor, né? Então, os filhos querem seguir os caminhos, só que meus pais tiveram muita pouca oportunidade. Então, eu tento conquistar o meu espaço no mundo. Como eles não tiveram o espaço deles, eu não posso seguir o caminho deles. E ter o mesmo destino de escassez e não falando mal, porque graças a Deus meus pais nunca faltaram com amor, com educação, com o sustento, mas houve muita escassez. Então, se eu acreditar que eu vou ter a vida dos meus pais, eu vou ter a vida dos meus pais. Se eu acreditar que eu não mereço ter dinheiro, eu não vou ter dinheiro. Se eu acreditar que eu não mereço ter bons relacionamentos, eu não vou ter, porque na vida acontece o que a gente realmente acredita. Então, se a gente não estudar sobre mentalidade e não quebrar todas essas crenças, não adianta, a gente pode fazer o que for, conquistar todo o dinheiro, que a gente, na mesma intensidade que a gente conquistar, a gente vai perder. A gente pode conquistar pessoas que também, na mesma intensidade que a gente conquistar, a gente vai perder. Então, é muito importante estudar sobre mentalidade. É uma das coisas que eu precisei estudar também para girar a chavinha aqui na minha cabeça. Senão eu estaria vivendo a mesma vida que eu estava vivendo anos atrás. Outro ponto que eu também focaria em estudar nesses 6 meses, 180 dias, seria em questão de carreira. Se você trabalha, você pode querer crescer no seu emprego. Para isso você precisa estudar, se preparar, você precisa mostrar o seu trabalho. Você precisa melhorar sempre. Ali você vai competir com outras pessoas. Então, por que você é melhor que outra pessoa? Por que você merece ser promovido no lugar da outra pessoa? Se você não quer se desenvolver nessa empresa, quer mudar, você precisa estudar também, porque tem outros candidatos querendo a mesma vaga que você, então você vai precisar ser melhor que eles. Se você quer conquistar seu espaço na internet, por exemplo, você precisa estudar sobre isso. Então, não é só deixar nas mãos do destino, eu vou fazer aqui o que eu posso e deixar, não, você precisa estudar qualquer coisa que você queira trabalhar, você vai precisar estudar para se tornar realmente merecedor de receber isso, para você ser a melhor opção, para você ser bem visto. Então, você quer criar um canal aqui no YouTube e quer falar sobre isso, quer falar sobre as suas experiências. Eu sei que muitas pessoas falam, você precisa começar da forma que você conseguir, depois você melhora, mas às vezes a gente esquece que a gente precisa melhorar, não é só começar. Eu comecei e fiquei por muito tempo cometendo os mesmos erros. E quando eu vi, eu falei, cara, eu não aprendi nada com os meus erros. Agora, gente, em novembro do ano passado ainda, que eu voltei a postar vídeo aqui no canal, eu ainda estava cometendo os mesmos erros, porque eu não pesquisava para tentar saber o que estava errado, o que eu poderia melhorar. Então eu fiquei nesse ciclo, 4 anos que eu tô no YouTube e eu não tinha aprendido nada. Agora que eu estou melhorando, eu estou melhorando meus vídeos, edições, melhorando o meu gancho, que eu não tenho um gancho muito bom, nunca tive, porque eu gosto muito de ser autêntica do jeito que eu sou. Então eu gosto de chegar aqui e falar, oi pessoal, como vocês estão, não sei o que, só que eu vi que isso não retém as pessoas. Às vezes eu tenho um vídeo extraordinário. Esses dias achei um vídeo meu aqui antigo, que eu falo, de 1 ano atrás, que eu falava sobre emagrecimento. E dá pra ver que no meu rosto eu estava até mais fina, porque realmente eu decidi emagrecer e fui correr atrás e consegui emagrecer. E eu trouxe um vídeo dando essas dicas para as pessoas. Eu assisti o vídeo e achei muito bom, só que só teve 13 visualizações. Então, se eu não seguir o que o YouTube quer, o que as pessoas querem, não adianta eu querer gravar. Então, tudo que você vai fazer, você precisa ter intencionalidade. Se você quer crescer no seu trabalho, não é só você fazer seu trabalho e pronto. Eu tô fazendo meu trabalho aqui e vou ser vista. Não adianta só você fazer o que tem que ser feito, sabe? Você precisa ter intencionalidade. Olha, eu vou estudar, eu vou mostrar que eu tô estudando, vou postar os certificados dos cursos que eu tô fazendo.
vou chamar atenção, vou fazer apresentações, porque ninguém está fazendo favor pra gente, nos dando algo, questão de dinheiro. Então, se eu quero crescer profissionalmente em qualquer área, no trabalho CLT, ou no YouTube, ou não sei, Instagram, qualquer outra rede, eu preciso ter intencionalidade e procurar melhorar sempre. Eu sei que tem outras áreas, tá? Mas eu focaria nessas 4 se eu quisesse transformar a minha vida inteira em 180 dias. É o que eu tenho feito, né? Foram os passos assim que eu foquei para estar me sentindo bem melhor hoje. E se você achou esse assunto interessante, eu vou deixar já outro vídeo aqui logo em seguida que você precisa assistir em busca dessa transformação da sua vida em pouco tempo. Mas não se esqueça que a verdadeira mudança ela vem de dentro de você, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Então, até o próximo vídeo.